Glória a Deus. Vamos meditar? Então, conforme nós podemos ver aqui, logo no início do capítulo, de Neemias, você pode perceber, como eu havia dito lá quando nós também meditamos no capítulo 1, que a condição de Neemias aqui era de servir ao rei. Mas a aliança que Deus tinha com os israelitas, com os judeus, era para que os outros servissem a ele. Os outros servissem aos judeus. Se eles levassem a sério a aliança que Deus havia feito com eles. Por que eu estou falando isso? Com eles também, com os judeus. Porque hoje, nos nossos dias, você precisa começar a meditar a forma que você está tratando a aliança que foi feita com você através de Jesus. Jesus, ele veio na terra como Filho de Deus, ele morreu por nós, realizou várias coisas aqui na terra, morreu por nós e fez uma aliança conosco através do sangue dele derramado na cruz e de sua morte. Ele nos comprou com o seu sangue e fez uma aliança conosco. Mas para que ele fez essa aliança conosco? Para que nós possamos pregar o reino dele, que é muito superior a esses reinos que existem hoje. Os reinos humanos. Só que veja bem, eu estou querendo te dizer o seguinte, que se Deus enviou o seu Filho e fez uma aliança com a gente, mas mesmo assim nós estamos numa condição que não é realmente a de Deus, a que Ele quer para nós, então algo está errado conosco. Nós precisamos reavaliar como que nós estamos tratando a aliança nossa com Deus agora. Porque a aliança de Deus é fiel. A aliança de Deus conosco, ela é fiel para ajudar, agir, fazer proezas, milagres na nossa vida, se nós estivermos neste mesmo nível de aliança com o Pai, com o Criador, por meio de Jesus Cristo. Conforme você pode ver aqui, Neemias, mesmo nessa condição abaixo da aliança que Deus tinha, porque Deus tinha algo muito superior para Neemias, nós vamos ver isso no decorrer dos outros capítulos. Ele diz aqui, olha, que ele pegou o vinho ao rei e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Agora pense comigo, vamos raciocinar, nós estamos meditando na palavra e isso é importante. Muitas vezes nós servimos a Deus na carne, nós servimos a Deus no nosso poder, na nossa capacidade, no nosso discernimento, no nosso coração, nos nossos pensamentos e sentimentos naturais. E aí o que acontece? Neemias aqui, conforme ele mesmo descreve, todo o período que ele estava servindo ao rei, ele servia com alegria, ele servia feliz, ele servia com satisfação, ele trabalhava para o rei conformado com a situação, porque para ele estava bom o que ele estava vivendo. E o que eu quero chamar a tua atenção? Que depois que ele recebeu essa informação aqui, os irmãos dele estavam passando necessidade e dificuldades, aí sim, ele mesmo ficou triste, mas antes ele não ficara triste. Antes desse incidente, ele não ficou triste. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você não tiver uma comunhão com o Pai real, verdadeira, para deixar Deus te revelar as coisas que precisam ser feitas na tua família, que precisam ser feitas na tua vida, que precisam ser feitas no teu bairro, que precisam ser feitas muitas vezes na cidade, no estado, no país. Isso eu estou falando para pessoas que ocupam cargos. Você que é profeta, você que ocupa uma posição diante de Deus, porque Deus, quando te chamou, Ele te colocou acima de principados e potestades, dominadores e autoridades do ar nas regiões celestiais. Mas se a tua aliança com Deus não for suficiente, você vai viver uma vida conformado com o que você está vivendo, achando que está bom. Foi o que Neemias viveu. Neemias achava que o que ele estava vivendo já estava bom para ele se conformou com a situação, não tinha revelação da parte de Deus do que estava acontecendo com as outras pessoas que, segundo ele, fazia parte do seu povo. Você está entendendo? Se hoje você tratar a tua aliança com Deus através de Jesus Cristo da mesma maneira, se conformando com a vida que você está, se conformando com a situação que você está, e não fizer uma aliança com Deus verdadeira e real,
você vai viver uma vida muito abaixo daquilo que Deus tinha para você. Deus não te chamou para ter uma vida sem realmente ter o poder e a manifestação da glória dele na tua vida. Você está entendendo? Isto é, como crente e servo de Deus, você foi chamado para viver coisas impossíveis da parte de Deus. A morte de Jesus Cristo na cruz quer te dar autoridade e poder para você viver coisas sobrenaturais. Coisas que o ser humano não consegue no seu esforço e no seu poder. Mas se você se conformar com a vida que você tem, achar que está bom, você vai viver isso. E essa é uma astuta cilada que o diabo tem usado. O diabo tem feito as pessoas buscarem coisas terrenas somente, e eles ficam satisfeitos com isso. Eles estão bem financeiramente, eles estão com bom emprego, eles têm seu carro, têm sua casa, a igreja está legal, está boa, os membros estão vindo, está dando dízimo, está dando oferta. Aí o que ele faz? Ele se conforma. Ele acha que está bom e está feliz ainda. Serve na igreja feliz. E Deus está nos chamando para algo superior. Deus está nos chamando para que nós possamos realmente ir para cima do inferno e das trevas para restaurar as vidas que estão sendo enganadas e roubadas debaixo de miséria, de destruição, que estão realmente presas ao pecado, presas a religiões que ensinam eles a adorar Deus, que não é Deus. Quando nós adoramos um Deus que não é o Criador, nós acabamos sendo aprisionados. Nós acabamos nos conformando com a situação e Deus está te chamando para viver algo sobrenatural, algo que o ser humano não pode fazer na sua vida. Aí então o rei aqui percebeu que ele estava triste, porque ele não tinha ficado triste até aquele momento. Você está vendo como agora as coisas espirituais estão começando a agir a favor de Neemias? Isso é, as ações de Neemias voltadas para uma determinada situação, acabou indo até o rei e influenciando ao rei para que Neemias tivesse acesso àquilo que realmente ele estava querendo, que era ir até Jerusalém e poder reconstruir a cidade. Por que eu estou te falando isso? Para que você entenda que o teu conformismo, esse teu sentimento de achar que a tua vida está boa, que do jeito que está bem, que está bom, você não tem um desejo dentro de você de viver algo superior da parte de Deus, vai te fazer viver essa vida que você está vivendo. Mas quando você se propuser, se colocar, se posicionar, a começar a deixar Deus te mostrar o que Ele quer para a tua vida, quais são os planos de Deus para a sua vida, quais são os pensamentos de Deus para a tua vida, você vai começar a perceber à sua volta as coisas se movendo em direção a você para que se cumpra a vontade de Deus. Esse é um dos maiores problemas que Deus enfrenta no meio dos crentes. Os crentes vão até Deus com os seus desejos e os seus interesses pré-formados, os seus preconceitos, eles já vão diante de Deus e colocam diante de Deus o que eles querem. E Deus está pedindo para que você pare de fazer isso. Pare de colocar a tua vontade diante de Deus para que Ele satisfaça. Deus não é uma loja de conveniência. Deus tem algo superior para você. Deus quer te mostrar algo que você ainda nunca viveu na tua vida. Mas para isso você tem que abrir mão dos teus pensamentos. Você precisa abrir mão dos teus caminhos e começar a deixar os caminhos de Deus te direcionar. Aí sim você vai ver as coisas espirituais se movendo à sua volta para que você viva os planos de Deus e os pensamentos de Deus na tua vida. Olha aqui, ó. Ele percebeu que Neemias estava triste e diz que isso não é senão tristeza de coração. Isso é, Neemias estava satisfeito com tudo que ele tinha, porém no interior dele ele ficou insatisfeito por causa das pessoas que não estavam vivendo o que ele viveu. Por que Neemias se sentiu assim? Porque ele se colocou no lugar das pessoas que estavam sofrendo. Ele se colocou no lugar das pessoas que estavam passando por situações difíceis. Mas agora eu te pergunto, até quando você vai achar que a tua vida estando boa, o resto
Não precisa estar. As pessoas à sua volta podem continuar vivendo do mesmo jeito. Até quando você vai se preocupar só com você, ser egoísta, para permitir que o teu coração fique protegido por causa das coisas que você já conquistou e que você tem? Isso é, você começa a criar um sentimento de que para você está bem, então para o resto que se vire. É assim que você está vivendo? Comece a ter essa tristeza de coração pelas pessoas. Comece a ter essa tristeza de coração por aqueles na tua família que você está vendo que estão precisando. Que Deus precisa entrar no coração deles, que Deus precisa entrar na mente deles, que Deus precisa fazer uma real transformação na vida deles e reconstruir a vida deles para que sejam melhores. Comece a parar de pensar só em você e comece a desejar a transformação das pessoas à sua volta e você vai ver Deus começar a te usar. Deus começar a te mover em direção para aquilo que são os planos dele, os pensamentos de Deus. Ele vai começar a agir para que você viva coisas sobrenaturais na tua vida. Você está entendendo? O temor de Neemias, na verdade, era um temor pelo rei. O temor de Neemias era um temor por aquele que ocupava um cargo diante dele e assumia esse cargo de autoridade diante dele. Mas Neemias ainda não tinha um temor pelo Criador como deveria. Aí ele chegou diante do rei e disse: viva o rei para sempre, que era uma forma de se saudar os reis naquela época. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo. Você está entendendo? Toda situação na vida das pessoas só acontece por causa de alguma coisa que ela abriu as portas para entrar. A miséria, as doenças, os tormentos, todas essas situações nas vidas das pessoas, elas só acontecem porque existem portas que ela abriu para que entre essas situações na vida delas. E o que acontece? Deus está procurando pessoas que se coloquem, se posicionem para resgatar essas pessoas e abrir os olhos delas para que elas enxerguem aonde que elas estão falhando, aonde que está o erro delas e por que está entrando essas misérias, essas coisas malignas na vida dela. Deus está procurando na terra pessoas que queiram realmente reconstruir a vida das pessoas. Não adianta você se preocupar só com a tua igreja. Não adianta você se preocupar só com os teus cultos. Não adianta você se preocupar só com aqueles que estão frequentando a tua igreja ou tua família. Há necessidade de você alargar as tuas estacas para entender que estas pessoas que estão frequentando os teus cultos precisam ser transformadas por Deus, precisam ser restauradas por Deus para que elas possam restaurar aos outros que estão próximos a ela. Quando Deus levou Neemias aqui para restaurar a cidade, na verdade Deus estava querendo chamar a atenção dele, não era para a cidade. Porque cidade, meu caro, não resolve a vida de ninguém. Carro, casa, dinheiro não pode mudar a personalidade de uma pessoa. Só quem pode fazer isso é aquele que te criou, aquele que te formou. Deus estava chamando Neemias para mudar o posicionamento daquele povo. Porque se a miséria entrou ali, se a situação de roubo entrou na vida daquela nação, é porque aquela nação abriu portas para entrar. E muitas vezes nós ficamos pregando para as pessoas prosperarem financeiramente, para elas abrirem as portas de emprego, nós pregamos para que elas possam ser curadas, nós pregamos para que elas possam sempre ter coisas e esquecemos de como está o interior delas. Deus trabalha com as vidas, não com coisas.
Deus não precisa de coisas para transformar as coisas. Deus precisa de vidas, de você. Deus precisa que dentro de você haja uma construção da parte dele, do caráter dele, do poder dele dentro de você. Então todas as coisas que estão fora vão ser transformadas por causa do poder de Deus na tua vida. Você está entendendo? Até quando você vai permitir que áreas na sua vida estejam consumidas, estejam assoladas? Até quando você vai permitir que portas que protegem você da parte do Criador, portas que Deus fechou para que não entre o diabo, não entre malignidades, não entre o pecado. Até quando você vai permitir que essas portas continuem queimadas e o diabo entra a hora que quer e faz o que ele quer? Quando é que você vai chamar o Pai, o Criador, para fazer parte da tua vida, para que Ele construa em você uma cidade fortificada, uma cidade aonde o inimigo não consegue entrar? É isso que Deus está querendo dizer aqui para Neemias. Deus está querendo dizer para Neemias que existe coisas mais importantes do que as coisas que você está buscando. É você. Deus está querendo você. Porque quando você estiver nas mãos do Criador e Ele estiver operando na tua vida e você dar autoridade e falar: Deus pode agir, pode restaurar a minha vida, pode restaurar tudo que tem na minha vida e fazer o que o Senhor quiser para que eu possa realmente ser uma cidade fortificada pelo Senhor, então você vai ver as bênçãos te alcançarem, as coisas começarem a acontecer na tua vida para que você tenha tudo o que você está precisando. Não põe o teu coração nessas coisas. Essas coisas não perduram. Põe o teu coração no Criador e Ele vai te abençoar para que as coisas te persigam. Aonde você for, você vai ser usado por Deus para restaurar as outras vidas. Continua aqui dizendo: e o rei me disse: o que me pedes agora? Olha o que ele fez no mesmo momento em que o rei declarou isso. Então orei ao Deus dos céus. Você percebeu? Você é uma pessoa que realmente, quando está diante de uma situação, você eleva os seus pensamentos a Deus. É claro que ele não se prostrou diante do rei ali para ficar orando. E nem ficou rico lá xicaracalatá, queria xicanta lá machuri, canta lá barás. Ele não ficou levantando a mão, profetizando, nem fazendo reteté, nada disso. No interior dele, ele entrou em comunhão com o Criador dos céus e da terra. No interior dele, ele se comunicou com o Pai, e o Pai agiu na vida do rei. Até quando você vai buscar a Deus através de coisas? Através de mortos? Até quando? Não dá tempo para eles agirem, nem tem poder para agirem. O teu Deus, o Criador dos céus e da terra, está perto de você em todo tempo, em todo momento. Comece a elevar os seus pensamentos, a falar com Ele nas situações. Assim como Neemias fez, ele fez uma oração no Espírito ao Pai que criou todas as coisas. Aí disse o rei, ele disse ao rei assim, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que interessante a ousadia de Neemias aqui. Aqui, quando ele orou ao Pai, com certeza Deus colocou dentro dele o poder para poder se comunicar com o rei e ter o agrado do rei. Ao mesmo tempo que Neemias estava se enchendo do poder de Deus, da glória de Deus, esse mesmo poder dentro de Neemias, através do Pai, o Criador dos céus e da terra, estava influenciando ao rei para que o rei pudesse fazer aquilo que era o agrado do Pai. Era o agrado de Deus. Agora eu te pergunto, se você não busca a Deus todos os dias, se você não tem comunhão com Deus, como é que você quer ser usado por Deus? O que você vai estar levando para as pessoas quando você vai até elas? Você vai levar a tua carne, se não é demônios agindo também na tua vida.
Você precisa dessa presença do Pai. Você precisa de estar nessa comunhão com o Pai, para que o poder de Deus entre na tua vida e se manifeste de tal maneira que as coisas vão começar a acontecer na tua vida que você vai falar, só pode ter sido Deus, só pode ter sido o Criador dos céus e da terra, eu não tenho poder para fazer isso. E quantas vezes você já tem lutado na tua vida, na tua força e no teu poder, se desgastado, se cansado para conquistar e ter as coisas, e quando teve percebeu que não era tudo que você queria realmente. Por quê? Porque não quis buscar ao Criador para que Ele possa te guiar e te orientar. O poder de influência que tem o Espírito Santo de Deus dentro da vida de uma pessoa é algo incrível. A presença de Deus na vida tua, na vida das pessoas, é algo incrível. E olha o que aconteceu então, o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele, hein? Nós estamos falando de alguém que tem poder e autoridade. Era alguém que estava ali, meu caro, olha, rei, era um rei que governava sobre várias províncias, reinava ali. Aí o rei já preocupado, olha a qualidade de alguém que trabalha bem, que é sério no seu trabalho que faz, que leva a sério aquilo que faz. Ele já estava preocupado se ele ia voltar. Quanto durará a tua viagem quando voltarás? Aí ele deu o tempo que ele ia voltar. E não parou por aí, Neemias foi ousado. Neemias falou, peraí, se eu for para lá sem nada, se eu for para lá sem nenhum tipo de coisa para reconstruir, eu só vou ver a desgraça lá dos meus irmãos, vou ver a ruína, vou ver a destruição que eles viveram, mas não vou ter condições financeiras para poder erguer a cidade e resolver o problema. Ele chegou e foi ousado e falou, então, se ao rei parecer bem, dê-se também cartas para passar pelos governadores que governavam ali nas províncias da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E também, olha, a carta para Asaf, que era o guarda da floresta do rei, para quê? Para dar madeira e cobrir as portas da casa e também para o muro da cidade, que houver de entrar e assim por diante. Isso é Neemias, ele estava pensando já lá na frente. O poder de Deus invadiu a vida dele de tal maneira que o discernimento deu para ele, um discernimento de como se comunicar com o rei e conseguir o que ele estava precisando. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não percebeu aqui nessa meditação. Muitas bênçãos na tua vida, muitas coisas que Deus queria fazer na tua vida, você sabe por que você não viveu o que Deus queria, mas viveu só o que você queria e achou que estava bom? Porque você não quis levar Deus junto. Você não quis levar o teu Criador junto com você nessa situação. Aí ele respondeu aqui no final, e o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então eu quero te dizer o seguinte, até quando você vai lutar as suas guerras na tua força? Até quando você vai parar de buscar a Deus e se encher do poder de Deus na tua vida para ter as coisas e viver as coisas? Até quando na tua força você vai querer conquistar as coisas? Para com isso, comece a deixar Deus te ajudar, comece a deixar Deus te guiar, comece a deixar Deus mudar os teus pensamentos e os teus sentimentos. Ele vai começar a te dar discernimento, Ele vai começar a te dar sabedoria, Ele vai começar a te dar coisas que você nunca teve na tua vida. Por quê? Porque você se voltou para fazer o que Deus queria, que é o que Deus deseja. E o que ele quer. Conforme nós podemos continuar aqui meditando, diz aqui, olha, então ele foi aos governadores da além do rio, né, com as cartas que ele havia dado, comigo os capitães do exército, cavaleiros. Aí olha o que aconteceu, agora presta atenção, algo muito sério na tua vida para você entender quando você se posiciona diante de Deus. Você precisa entender que você está se posicionando a favor do Criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas. E que existem pessoas no mundo que elas estão debaixo do domínio das trevas. Elas estão debaixo do domínio do inimigo, de Satanás, elas estão debaixo de atitudes que ferem os princípios de Deus. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que toda vez que você se posicionar para servir a Deus de verdade, com fidelidade, firmemente servir a Deus,
vão se levantar pessoas que estão se alimentando da miséria das outras pessoas que você está tentando libertar. Você se posiciona diante de Deus para se santificar, para parar de fazer algo que é errado, e você começa a não se preocupar mais só com você, que já foi santificado e que Deus está limpando e que está te tratando. Você começa a querer ajudar as pessoas à sua volta a conhecer o Criador e a saber que Ele é realmente o único Deus, Criador dos céus e da terra, com capacidade de libertar as pessoas e dar para elas a verdadeira vida e vida em abundância que Jesus prometeu. Aí você se posiciona para começar a querer libertar essas pessoas. Só que o que acontece? Quando você vai se posicionar para libertar essas pessoas, existem outras das trevas, outras que servem a Satanás, outras que não têm a direção de Deus, mas estão debaixo do domínio do inimigo, que elas estão ganhando dinheiro, elas estão tirando proveito da miséria dessas pessoas que você está tentando libertar. E elas vendo que você está começando a libertar as pessoas, começando a ajudar elas a enxergar o Criador dos céus e da terra como único Senhor, elas começam a se levantar. Por quê? Porque elas enxergam que vão perder o lucro. Elas vão perder o lucro daquilo que elas estão oferecendo para as pessoas que roubam, matam e destroem. Por quê? Porque ela ganha dinheiro com a tua destruição. Ela ganha dinheiro com o teu pecado. Ela ganha dinheiro com a tua prática que o diabo está influenciando você a viver. Ela tem um faturamento em cima. E você, ao libertar essas pessoas disso, vai tirar os recursos delas. Você está entendendo? Foi o que aconteceu aqui. Quando eles ouviram, só ouviram, nem viram Neemias agir. Ouvindo Sambalá, o Horonita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente. Depois o Gesem lá embaixo também, nós vamos ver isso daí. Desagradou. Agora eu pergunto para você, desagradou, olha a palavra, extremamente, que alguém viesse procurar o bem da vida das pessoas. Agora eu pergunto para você, como é que uma pessoa pode se sentir desagradada, irritada, incomodada, se você está falando para ela abandonar algo que não presta, que faz mal para a vida dela? E ela pega e se irrita, e ela se incomoda. Está debaixo de domínio das trevas. Porque é impossível alguém ficar desagradado quando você está ajudando alguém a ficar melhor. Mas o vício por aquele pecado é tão grande que a pessoa se sente ofendida quando você vai libertar ela e fazer com que ela tenha as suas portas, a sua cidade reedificadas pelo Pai. Porque ela é influenciada por esses que faturam em cima. Você pode ver nas redes sociais, você pode ver nos canais de TV. Você acha que essas emissoras de TV que pregam coisas absurdas, que ferem o princípio de Deus, nos desenhos, nos filmes, nas novelas, que pregam coisas imundas, que ferem o princípio de Deus, nos outdoors, na rua quando você anda, nos shows, nos eventos, você acha que eles pregam essas coisas simplesmente porque eles gostam de fazer o que é errado? Não, é porque eles ganham dinheiro com aqueles que caem debaixo dessa cilada. Eles têm lucro em cima das suas práticas demoníacas. Daqui a pouco vai começar uma festa, né? Vai começar o ano, vai começar uma festa chamada Carnaval. Você acha que eles não faturam grandes somas de dinheiro com a desgraça da destruição da vida das pessoas? Uso de droga, a prostituição, a pregação de deuses que não é o Criador. Só que eles se esquecem que Deus vai julgar isso. Deus, se você não aceitar a reedificação da parte de Deus, a transformação que Deus mandou para as nossas vidas através de Jesus, porque Neemias aqui prefigura quem? Jesus.
Jesus, quando ele veio na terra, ele veio com esse propósito de reedificar as nossas vidas. Não foi a cidade lá de Jerusalém, não foi o povo de Israel, não foi esse o propósito lá onde que eles moram. Não, foi as pessoas lá de Israel. Foi nós que estamos todos na terra. O objetivo de Jesus foi isso, reedificar as nossas vidas, porque Deus é santo. E quando Deus voltar para estabelecer o reino dele na terra, não vai ficar pecado. Quem não estiver se santificando, buscando a santificação através de Jesus, não vai conseguir passar através de Deus. Deus vai queimar, vai destruir. Porque ele é santo, ele não vai permitir que o pecado entre na nova terra que ele tem. Nos céus, não vai, não entra. Ele está dando a oportunidade para nós, para que a gente aceite essa reedificação. Olha o que aconteceu aqui. Eu cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus, olha, o que Deus havia colocado no coração dele para fazer em Jerusalém. E não havia comigo nenhum animal, senão aquele que estava montado, e assim por diante ele começa a relatar a situação do que estava tudo lá. Mas o que eu quero dizer aqui, como diz aqui, olha, eu de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Eu queria te dizer o seguinte, como é que você tem se sentido quando você anda na rua, você anda na sua cidade, quando você olha para sua família? Você se sente feliz? Você ainda apoia as práticas de demônios que vão destruir a vida deles e a sua vida? Você ainda apoia essas situações na vida deles que vão levar eles à miséria? Que vai trazer assolação para a vida deles? Você faz o quê? Você vê as portas das vidas das pessoas abertas para as coisas malignas? Queimadas a fogo. O que você tem feito? Ah, mas é assim mesmo, vai fazer o quê? Se conformado? Deus está te chamando para você deixar Jesus reedificar a tua vida. Deus reedificar a tua vida. Deus está te chamando através de Jesus Cristo e do trabalho e da obra do Espírito Santo para te tirar do opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Da vergonha que as pessoas vão passar por causa das práticas que elas estão praticando, por estarem distantes de Deus. Aí então Neemias começou a contar para eles como a mão de Deus foi a favor dele, quando ele conversou com o rei, tudo isso daqui que ele está escrevendo aqui, para nós lermos. Aí o povo se animou, olha, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Agora eu quero fazer uma coisa aqui para meditar com você. Você é desse tipo de pessoa, como o povo? Você é igual a esses daqui, que Neemias foi conversar? Que está sempre esperando alguém te estimular, alguém te motivar, alguém te fazer caminhar em direção à santificação que Deus promete, alguém te fazer ler a palavra de Deus, alguém te estimular a meditar na palavra de Deus, alguém te fazer praticar as coisas de Deus, alguém para te estimular a compartilhar as coisas de Deus. Você é esse tipo de pessoa que está sempre precisando de um culto, precisando de ir numa igreja para poder fazer o que Deus te mandou fazer? Para com isso, começa a buscar em Deus, começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a voz do Espírito Santo nas suas orações, comece a reservar teu tempo para passar mais tempo com teu Pai, com aquele que te criou. Ele vai começar a falar as palavras necessárias que você precisa ouvir para que a tua vida seja reedificada, para que entre em você um ânimo, uma força necessária para você enfrentar as situações do teu dia a dia, muito mais do que as outras pessoas que estão tentando na sua força. Olha esse texto que ele fala aqui, e esforçaram as suas mãos para o bem.
Bom, quando eu medito na palavra de Deus, cada vez mais o Espírito Santo vai me revelando coisas que estão ocultas. Preste atenção nessa palavra, ó. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que significa isso? Significa que antes eles estavam usando sua energia, a sua força para o mal, para o desânimo, para a murmuração, para o conformismo do jeito que estava a situação. É isso que você tem feito com a tua vida? Você tem usado as forças que Deus te dá, para quê? Para fazer o bem? Não, Ronaldo, agora vai vir o final de ano, eu vou usar a energia que Deus me deu, o poder que Deus me deu, as bênçãos que Deus me deu no ano todo para o pecado, para o mal. Aí quer que depois, o ano que vem, Deus pegue e libere coisas maiores para a tua vida. Não vai. Você vai viver essa vida aí medíocre. Vai viver essa vida medíocre aí que tem coisas, mas não é feliz. Tem trabalho, tem dinheiro, às vezes tem as coisas, mas não consegue ter felicidade. Por quê? Porque felicidade, a satisfação interior, ela não vem do que você compra. Você não consegue comprar essas coisas. Você não consegue. Isso daí só vem do Espírito Santo de Deus. Isso daí só vem da comunhão com o Pai. Se você não tiver comunhão com aquele que te criou, não vai vir dentro de você o esforço necessário para você viver o bem e fazer o bem. Você não consegue se levantar diante de certas situações que acontecem na tua vida. Mais uma vez aí se levantaram aqueles que estavam se alimentando da miséria das pessoas. Olha aqui, e ouvindo Sambalá, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Na verdade, eles estavam querendo dizer o seguinte: ei, cara, se vocês levantarem essa cidade, nós vamos perder os nossos ganhos. Vocês vão atrapalhar a gente, meu. A gente tá faturando alto com a miséria desse povo. A gente tá ganhando no carnaval, nas festas que eles entram lá para beber, para usar droga, para se prostituir. Nós estamos faturando alto. E você tá atrapalhando, pregando Bíblia, pregando palavra, pregando Espírito Santo, pregando transformação, pregando a cura das pessoas. Só que ele se esquece o seguinte, que essa semente que está sendo lançada, essa semente que eles estão lançando na vida das pessoas, se alimentando da miséria dos outros, vai voltar para eles. Tudo aquilo que você está semeando na vida dos outros vai voltar para você. Volta, porque a Bíblia fala isso, a palavra do Criador fala isso. Será que você não percebe que aquilo que você está semeando é o que realmente vai vir sobre você? Para de desprezar, para de zombar as coisas de Deus. Deus não vai permitir que as coisas continuem como estão. Ele está nos dando tempo para arrepender-nos, para abandonar as coisas erradas e nos posicionar a favor das coisas dele. Deus é misericordioso, é por isso que ele está dando tempo para toda a terra. Toda a terra, não é para uma religião A, religião B, religião C. São todos em toda a face da terra para abandonar aquilo que fere os princípios de Deus. Aí Neemias então deu a resposta para eles e disse: o Deus dos céus, o Criador, é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, olha a diferença, você viu? Não basta você acreditar em Deus, se você não se coloca em serventia para Ele, em servidão a Ele. Se Deus, você acredita em Deus, quer que Deus faça a coisa para você, e você crê, só que você não se posiciona para fazer para Deus. Aqui ele diz: e os seus servos, isso é, eu estou aqui para servir ao que Deus quer que eu faça. Essa é a minha vontade. Aí diz aqui: nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Isso daqui que aconteceu da parte de Neemias foi lá no passado, foi lá na época de Neemias, na cidade de Jerusalém. Deus pediu para que escrevessem, movidos pelo Espírito Santo, algumas pessoas tiveram experiência com Deus e escreveram aqui para que servisse de exemplo para nós.
que queremos servir ao Criador dos céus e da terra, para nós que queremos nos colocar diante de Deus, porque nós estamos diante de uma guerra que não é humana. Nós estamos diante de uma guerra que é espiritual. Existem espíritos imundos, o próprio Satanás e os filhos das trevas. Comece a pedir para Deus te mostrar. Pede para Deus abrir os teus olhos e fazer enxergar as coisas malignas que estão acontecendo no teu trabalho. Para mostrar as coisas malignas que estão acontecendo na tua família. Para mostrar as coisas malignas que estão acontecendo no bairro. Você vai ver Deus te mostrando realmente a ação das trevas que estão acontecendo na política, nas artes, no governo, enfim, em todas as áreas, na educação. Deus vai começar a abrir os teus olhos para você enxergar que são ação de demônios. E nós estamos numa guerra espiritual para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam o Criador dos céus e da terra antes que Jesus volte, porque depois que ele voltar e bater o martelo, não tem mais jeito. Não vai ter mais solução para as pessoas na terra. Ou é céu ou inferno. E a gente tem que, antes de Jesus voltar, nos posicionar para que nós possamos ter parte no que Deus vai fazer na terra. Ter parte nessa justiça que Deus vai executar na terra. E não viver o juízo da parte de Deus. Ter uma memória da parte de Deus. A tua vida que você tem vivido e que você pretende viver até morrer. Se Deus hoje escrevesse a tua vida, o que ele escreveria sobre você? Será que realmente os teus dias têm sido para Deus? Tem sido para o Criador dos céus e da terra? Você tem verdadeiramente se preocupado com a construção na tua vida? Com a edificação do Espírito Santo na tua vida? Você tem se preocupado com a construção e edificação do Espírito Santo na vida das pessoas à tua volta? Ou você só tem buscado coisas? Pois bem, Deus está te chamando para você poder viver, para você ter parte no reino de Deus, para você participar da justiça de Deus, para você ter memória com o Pai, Criador dos céus e da terra, e não viver o juízo da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, é isso que nós tínhamos para meditar aqui no capítulo 2 de Neemias. Se preparem que ainda tem mais capítulos para frente e Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus em nossas vidas e a partir das nossas vidas nos outros à nossa volta. Toma posse em nome de Jesus. Amém?